Boa tarde, galera. Felipe aqui da Medic Invest, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer um vídeo, bater um papo a respeito aí da crise atual, né, que vem afetando o Medic, os negócios, os investimentos como um todo, como a vida de todo mundo, né, que está passando por essa quarentena, esse tempo de isolamento que a gente não sabe quando vai acabar. E eu queria bater um papo com vocês, saber de vocês o que vocês acham, como isso pode afetar o Medic, né? Se vai afetar muito o preço das cartas, se vai afetar muito as lojas locais. O tempo de isolamento pode ser variável, depende dos estados, depende de como está o vírus em cada estado. Basicamente o Medic depende muito da liberação, né, desse isolamento social. Não que eu seja a favor nem contra, não quero posicionar, não tenho opinião formada, não quero discutir sobre isso aqui. É mais para a gente bater um papo e conversar a respeito das consequências que isso pode ter, como as lojas locais podem sobreviver nesse tempo. Se você é lojista, dê sua sugestão, sua dica para outros lojistas também, para a gente compartilhar e todo mundo poder sobreviver a essa fase tão difícil, né, que a gente tem vivido aí. Uma grande questão que fica é os eventos públicos, né, quando poderão voltar a acontecer. A gente sabe que o Medic é um evento público, por mais que sejam poucas pessoas que joguem num local, ou em outras cidades grandes, muitas pessoas, mas basicamente aqui no interior onde eu moro, a gente sabe que não tem muita gente jogando assim, mas é um evento público, a gente tem que respeitar. O que isso pode trazer para os jogadores, né? Tá todo mundo sabe, será que eu compro carta, será que eu não compro, quando isso vai voltar? Então é mais para a gente discutir a respeito disso. O pré-release de Icora foi postergado para o dia 17 de julho, eu vi uma postagem hoje da Wizards. Será que isso vai acontecer mesmo? É toda uma incógnita, né? Dê sua opinião, sua sugestão. Vamos bater um papo aqui embaixo. Os GPs, o que vocês acham? Vocês acham que eles vão voltar a acontecer tão cedo? Né? Eu não sei, eu tenho batido um papo com alguns amigos, até com um juiz amigo meu, e ele realmente não sabe, não soube me posicionar. Então eu não tenho ideia de como isso pode impactar no mundo do Magic físico, mas a gente sabe que o Magic online deve estar bombando. Eu não jogo, eu não sou jogador, eu sou só colecionador. Então, o mundo online a gente sabe que está totalmente bombando mesmo, tá? Muita gente deve estar jogando. Será que vai existir a migração do Magic ao vivo para o Magic online? É uma incógnita. Isso pode influenciar no preço das cartas? Vai saber, a gente vai ver nos próximos episódios, que com certeza a Wizards já tem discutido isso, mas não sei se ela viabilizaria, né, uma mudança tão radical no seu foco de negócios, então no seu business plan. Eu acho que não. Eu acho que tende a ter muitas pessoas como eu que só colecionam. Então eu acho que isso é um assunto que a gente pode seguir discutindo. Gostaria muito da opinião de vocês. Deixe aqui seu comentário. Referente à compra de coleção, compra de cartas, eu vejo que tem muita gente vendendo nos grupos, né? Eu não sei se é a hora de comprar, porque como a gente acabou de falar, eu não sei se vai voltar a ser como era antes tão cedo, mas o preço das cartas tendem a cair, na minha opinião sim, porque a oferta está muito grande e a demanda pela compra está muito baixa, fato disso de não saber quando isso vai voltar. Então, se você é um jogador que pretende jogar o Magic de papelão, talvez em breve seja uma hora boa para você começar a especular uma compra das cartinhas que vocês precisariam, né? Esse tipo de coisa eu acho que é uma informação bem legal. As lojas locais, elas estão todas paradas, né? A gente sabe que o mercado de Magic é um mercado de luxo, de bens de luxo, não que é um bem essencial, né? Então os lojistas estão todos parados. Qual será que vai ser o impacto disso no mercado do Magic? A gente vê lojistas postando, né, booster box a preço quase de custo para talvez pagar suas contas. Então está acontecendo uma coisa que a gente nunca viu antes. Eu tenho comprado bastante booster box, eu tenho comprado coleções,
Eu acho que nessa hora eu vou me posicionar entrando no mercado, comprando, investindo mesmo. Depois eu vou postar alguns vídeos falando sobre as coleções que eu tenho comprado. Até agradeço a todo o pessoal aí que está fazendo o negócio. Booster Box, eu tenho comprado diversas Booster Box com preços bem atrativos. E eu acho que agora chegou uma hora que eu pergunto, como eu faço para organizar minhas cartas, né? Eu tinha, né, vocês viram no vídeo anterior, tinha bastante caixa de singles aqui, então eu não sei, eu estou numa fase que está sendo bem difícil, eu tenho organizado, aí chega a coleção, eu paro no meio, eu não sei se eu coloco as cartas no meio, então queria muito a opinião de vocês mais uma vez como vocês organizam a coleção de vocês. Lógico, quando você é um jogador que não tem muitas cartas, fica mais fácil, você organiza ali nas pastas, talvez ali em algumas boxes, algumas outras caixas, né? Mas quando você tem uma quantidade grande de cartas, então fica mais difícil. Eu tenho tido muita dificuldade nesse sentido. Depois eu vou postar algumas fotos aqui no meio, né, talvez no final. Eu ainda não sou muito bom em fazer isso, em postar foto no meio do vídeo. Mas assim, como vocês fazem? Vocês organizam por coleção, depois por raridade? Eu tenho tido uma dificuldade grande porque muitas cartas eu tenho são em inglês, algumas em português, então vou contar um pouquinho do que eu tenho feito, né? Eu tenho separado elas em coleção e depois em quantidade de mana. Então, o custo de mana, eu separo tudo que custa aí eu separo todas elas, separo em inglês, português, outras línguas, e aí separo depois em comum, eu faço a mesma coisa. Comum eu ainda não comecei, mas eu estou lançando tudo isso em planilha, em site, para eu ver, né, como eu falei para vocês, eu pretendo fazer análise dos preços, mas ainda estou bem perdido. Eu não sei ainda como eu vou chegar nessa hora, mas em breve eu vou continuar. Estou fazendo esse trabalho 8 horas por dia de lançamento de carta de separação e lançar em site, planilhas, porque realmente eu quero fazer esse estudo tanto de produto selado quanto de single, mas está sendo um desafio para mim, está sendo bem difícil. É um momento que exige muita organização. Depois eu vou mostrar para vocês como está a minha coleção assim que chegar todas as compras que eu tenho feito. Mas aí, fica a dica. Quando vocês abrem coleção, o que vocês fazem? Para vocês lançam em site? Vocês simplesmente têm pasta? Conta aqui como que vocês fazem. É de extrema importância para mim. E falando um pouquinho de investimento, né, nessa hora que é tão difícil, né, tá todo mundo reduzindo os custos fixos, temos que reduzir, né, é um momento crítico, a gente não pode ter gastos supérfluos, temos que gastar estritamente o necessário. Como que o Magic se encaixa, né, no meio dessa investimento? No caso, na minha opinião, é um investimento, porque se queira ou não, tem um mercado secundário que a gente pode revender as cartinhas, sempre tem valorização, desvalorização, então não é um item supérfluo, é um item de luxo, mas não é um item supérfluo. A gente tem uma revenda muito boa. Então vamos bater um papinho a respeito de investimento. Contem aí, vocês têm uma reserva de emergência? Como que eu divido meus investimentos? Hoje eu penso sempre, né, divido meus investimentos em reserva de emergência ou fundo emergencial, que consiste o que? Eu pego de 6 a 12 vezes o valor dos meus custos fixos mensais. Então, tudo que eu tenho, tudo que eu preciso, que mesmo que eu pare de trabalhar e fique em casa, igual a gente está na quarentena, quais são os custos que eu tenho? Tenho aluguel, tenho luz, energia, água. Então, junto todos esses custos, multiplico por 6. Se você for um profissional autônomo, calcula um pouco mais, né, nesse cálculo, faz um pouco mais de meses aí para você se garantir. Se você tem um custo, se você é um profissional CLT ou que tem sempre um valor meio parecido, tudo bem, você pode fazer uma reserva de emergência um pouco menor, de 6 vezes aí o seu custo, mas assim, basicamente é melhor fazer para poder sobrar do que faltar. Então façam 12 vezes, depois calcule certinho e fez essa reserva, juntou, invista essa reserva numa coisa que tenha bastante liquidez, né? Liquidez. Então, quais são os investimentos possíveis?
tenho aquela conta, a conta corrente com investimento automático, ela não é tão boa, mas tem uma liquidez bem rápida. Tesouro direto é outro investimento. Por exemplo, o Nubank, eu não estou fazendo propaganda nem nada, mas o exemplo que eu uso é, utilizo o Nubank. O Nubank tem aquele um investimento que você põe lá, guardar dinheiro, e aí ele rende 100% do CDI, não é muito, 3,65, 3,75, eu não lembro quanto é exatamente, mas pelo menos tem a liquidez imediata. Se você quiser levantar o dinheiro rápido, você pode. Então essa é a minha sugestão, é onde eu invisto meu dinheiro do meu fundo emergencial. Também sempre tenho um pouco de caixa para poder comprar, né, essas coisas, essas coleções. Às vezes, igual aconteceu aí algumas semanas atrás, o mercado de ações despencou, foram vários circuit breaks seguidos, aliás, vários dias, se eu não me engano, 3 dias com 2 no mesmo dia, um dia quase chegou no terceiro, né? Se vocês quiserem saber um pouco mais, comentem aqui embaixo, depois a gente pode falar um pouquinho mais disso. Mas assim, sempre tem um dinheiro em caixa fora do seu fundo emergencial para você poder aproveitar oportunidades, sejam elas em cartinhas, sejam elas em ações. Daí o que cada um avalia que seja importante ou essencial para você, né? Eu também penso sempre na parte do futuro, né? Por exemplo, a minha previdência. Eu tenho previdência privada, mas eu quase não contribuo com ela. Eu prefiro fazer os meus investimentos eu mesmo. Então, sempre destine uma parte. O que eu faço? 30% do que eu ganho todo mês, ou todas as vezes que eu tenho um rendimento, eu guardo esses 30% para investir para longo prazo. Mais de um ano, mas a minha ideia é o quê? Minha aposentadoria. Então, nisso o MEDIC não tem como se enquadrar, né? Eu não colocaria o MEDIC aí como um futuro. Lógico, a gente sabe que se você comprar hoje demorar muito para vender, a chance de você ganhar dinheiro com o MEDIC é alta, né? Sempre tem uma valorização a longo prazo. Não em todas as cartas, mas a gente sabe que a nossa coleção a longo prazo ela vai valorizando, né? Pelo menos foi assim comigo desde 95, quando eu comecei. Então, sempre guarde um pouco do seu rendimento, né? 30% pelo menos do quanto você ganha, guarde para o seu futuro, né? Não faça isso de gastar tudo. Invista o seu dinheiro, pense que o quão importante é a sua aposentadoria, o seu futuro. Você sabe que tem gente que fala, eu prefiro viver o momento, eu já fui assim também uma fase da minha vida, mas a gente sabe que situações como essa que a gente está passando agora, não é todo dia que a gente prevê, ninguém previu, e é uma situação muito difícil. Então, se você não tem ali um caixa, se você depende dos R$600 do voucher do governo para sobreviver, é bem difícil. Nessa hora a gente pode cometer coisas, vender coleções a preço de banana, vender carro, e assim, é mais fácil constituir uma reserva de emergência que a longo prazo a gente consiga fazer ela valorizar, bem investida, para caso a gente passe por esses momentos agora, nossa reserva emergencial consiga suprir e nossos investimentos para o futuro se mantenham, não sejam queimados nessa hora, tá? O MEDIC nisso tudo, onde entra? Eu coloco o MEDIC com uma fatia pequena, né, da minha renda mensal, que eu vou destinar ao investimento disso, mas eu acho que, como vocês, todos que estão me assistindo, até pelo canal do MEDIC, gostam do MEDIC, então faça um planejamento, compre as cartas, não tenha desespero, não seja desesperado para querer comprar tudo. Então, vá aos poucos. A gente sabe que o Magic é um jogo que é muito caro se você jogar formatos mais antigos, mas tenha sempre um planejamento, tanto na sua vida financeira quanto na sua vida né, de jogos, no joguinho. Então, vamos aqui prezar pelo bom senso e que nós sejamos pessoas bem planejadas para passar por esses momentos com tranquilidade e poder investir mesmo nesse momento mais difícil, que os preços tendem a cair pela oferta muito grande, a demanda muito pequena das cartas de Magic. Se preservem, é o mais importante que eu dou de sugestão nessa hora. Eu acho que é muito bacana nós sermos bem planejados, não enfrentarmos essa situação com desespero, por mais que seja difícil, né? A gente não tem ainda uma saída, mas vamos segurar que em breve a gente vai conseguir sim
Em breve tudo isso acaba e a gente volta para o mundo do Magiquinho, né, de forma mais tranquila. Galera, por hoje é isso. Agradeço muito a presença de vocês aí. Para quem não me conhece ainda, eu sou o Felipe. Puder se inscrever aí, ative o sininho, primeira vez que eu faço. Se curtiu, dê o like aí, se não curtiu, dê o dislike, mas fica aqui a minha opinião e a minha sugestão para todos vocês. Quem sou eu para sugerir alguma coisa para vocês, mas eu também estou aberto para ouvir como é a vida de vocês, como vocês fazem para investir no Magic, como vocês investem, né, o seu dinheiro pessoal. Não precisa falar valores nem nada, mas estou aqui aberto para ouvir o que vocês têm a dizer. Muito bom, muito obrigado e um abraço.